Muito bem, doutores, depois que os senhores leram a lição escrita, também os dispositivos legais atinentes a ela, chegou o momento de nós conversarmos um pouquinho sobre o tema. Vamos tratar das ações impugnativas. Esse tema pode ser cobrado tanto nas questões dissertativas ou mesmo como uma peça, embora seja um pouco mais improvável. Mais tranquilo que isso venha realmente como um questionamento. Doutores, como fizemos nas outras vezes, os senhores vão encontrar abaixo desse vídeo mais um presente, um facilitador, as informações apresentar de uma forma um pouco mais amigável, uma aparência um pouco mais objetiva ali, para que os senhores, diante da carência do tempo, possam se orientar mais rapidamente. Aqui é diferente um pouco dos recursos em que nós estudamos, que tinham muitos detalhes, fizemos muitas anotações, e outros temas também bem complexos, como a teoria do crime, a questão das penas, muitos detalhes lá, muitas anotações nós fizemos, mas de qualquer sorte é uma lição que merece cuidado, porque às vezes esses temas que não são assim tão questionados nos exames passados é o que pode vir sempre nos próximos, porque os examinadores, como eu e tu estamos fazendo, leem as provas anteriores. E aí pode chegar à conclusão, olha, cobram sempre recursos, vamos cobrar agora uma ação autônoma de impugnação. Eu honestamente não vejo a hora de que a banca cobre um habeas corpus. Um habeas corpus bacana, onde possa ter, por exemplo, prescrição, que você possa invocar uma prescrição. Já está excelente. E mais, e que a banca diga, impetre o habeas corpus necessário e suficiente para atender os interesses do seu constituído. Está na hora. Pode ser agora nesse exame. Durante quanto tempo nós queríamos que tivesse caído lá o agravo em execução, até que finalmente veio. E agora chegou o momento de nós começarmos a pedir essas ações autônomas de impugnação. Mais uma vez, eu lhes mostro, pelo sistema do semáforo, aquilo que tem um pouco mais de propensão de ser cobrado, embora não se trate aqui de uma adivinhação. Nada disso. Nós temos tão somente, pela via da estatística, aquilo que já foi cobrado e aquilo que, se eu e tu fôssemos examinadores, talvez nós cobrássemos mais. Será mesmo que nós exigiríamos uma peça de reabilitação criminal tão singela assim? Você faria? Eu não faria nunca. Eu ficaria sempre em volta de apelação, memoriais, o recurso em sentido estrito, próprio agravo em execução, o habeas corpus. De qualquer sorte, nós vamos fazer a todas, claro. Perceba, a revisão criminal é a que nos chama mais atenção ali. Por quê? Porque foi a peça que deu mais problema em todos os tempos. Lá naquele caso da Jane, no exame 10. No 10º exame nós tivemos um caso lá, extremamente conturbado, deu um problema seríssimo lá, por questões até geográficas, e o enunciado não deixar claro muita coisa, e César Roberto Bittencourt comprou a bronca dos candidatos à época, foi ao Conselho Federal da OAB e, como não levou na via administrativa, ajuizou muitas ações pro bono. É isso que você entendeu mesmo. De graça para todos aqueles que bateram as portas de César lá em Brasília. Isso mostra uma bondade e porquê e chegou e está onde está. Então, é possível que a banca queira se recuperar daquilo tudo, fazer uma revisão criminal um pouco mais singela. Mas nós vamos fazer todas as peças ali, não vou fazer a justificação criminal, porque ela passa muito perto da revisão criminal e é uma peça que tem base legal lá no Código de Processo Civil. Será que a banca vai se atirar em peças que têm base legal lá no Código de Processo Civil? Recurso extraordinário, recurso especial, justificação criminal? Será? Será? Mas, de qualquer sorte, os senhores, sabendo a estrutura das peças, fazem qualquer uma. Então vamos começar a navegar. Vejam só, a nossa primeira abordagem vai para o habeas corpus. O nosso habeas corpus tem fundamento constitucional lá no artigo 5º, inciso 68. A Constituição da República proclama: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Doutores, não raras vezes o abuso de poder está
calcado na ilegalidade. Às vezes a nossa Constituição é desnecessariamente prolixa, mas está ali o anúncio. A base legal é encontrada no Código de Processo Penal, nos artigos 647, que é a formulação genérica, veja, dar-se habeas corpus, e 648 específico. Os senhores vão ter que encontrar ali nos incisos aquilo que melhor se encaixar na sua prova. Antes de nós navegarmos por essas disposições, é necessário que nós façamos uma verificação no nosso código se contempla algumas súmulas. Veja lá, nós vamos anotar a base constitucional do HC, para não errarmos, não esquecermos de jeito nenhum. O HC precisa aparecer a base constitucional. E, doutores, tem algumas súmulas. Todas do STF. Vejam só. 606, 690, 691, 92, 93, 94, 95. 690, eu vou te chamar a atenção, porque você vai fazer o que eu fiz. Vai passar um risquinho de vermelho nela, por quê? Porque ela não se aplica mais. Aqui tem uma questão de prova te esperando, certo que tem, porque a banca vai colocar para ver quem está atualizado e quem está simplesmente copiando súmulas sem saber se a súmula ainda vale. Então veja só, vou para o STF. Súmula 606. Rapidamente, não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão da turma ou do plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Ok. 690. Compete originariamente ao STF o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal dos juizados especiais criminais. Opa! Se nós tivermos como autoridade coatora uma turma recursal, quem será competente para o julgamento do HC pela súmula 690 é o STF. Será mesmo? A súmula 690 diz claramente isso. Você está vendo aí. Compete ao STF. Aqui. Doutores, vejam só. Pesquisa rápida de jurisprudência no próprio STF, tá? Ó, STF. Ementa. Incompetência do STF para conhecer originariamente habeas corpus na qual se imputa a coação de juiz de primeiro grau e a promotor de justiça que oficia perante juizado especial criminal. Conforme o entendimento firmado a partir do julgamento do HC 86.834, que implicou o cancelamento da súmula 690, compete ao Tribunal de Justiça julgar habeas corpus contra ato de turma recursal dos juizados especiais dos estados. Então, doutores, quando nós temos um juiz do juizado especial criminal como autoridade coatora, nós vamos impetrar um HC para a turma recursal. Quando nós temos a turma recursal como autoridade coatora, nós vamos impetrar habeas corpus para o tribunal daquele estado e não mais para o STF. Então você vai lá no seu sumulário e passa um risquinho vermelho nessa súmula. Você já sabe, vermelho é não mais. Posso escrever? Não, não pode escrever, que agora é o tribunal. Não pode, tem que memorizar. Não pode escrever. Só pena de você perder a sua prova. Só pode fazer breves anotações ali de textos de lei, de assuntos isolados. Não dá para escrever, não vale mais, cancelada. Isso não dá para fazer. Súmula 691, 92, 93, 94, 95. Beleza. Doutores, não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido ao Tribunal Superior indefere liminar. Claro, compete ao próprio Tribunal Superior. Não se conhece habeas corpus contra a omissão de relator de extradição se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. 693. Não cabe habeas corpus quando a decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou perda de patente. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Muito bem. Coloquei aqui artigos 30 e 32 da Lei 8.038/90, porque isso aqui é o ROC, que nós já fizemos, aliás, recurso ordinário constitucional, quando um tribunal indefere o habeas corpus.
Se foi um TJ ou um TRF, você vai fazer ROC ao STJ. Se foi o STJ ou qualquer tribunal superior, você vai fazer ROC ao STF. Já fizemos, já vimos lá no módulo das prisões. O 581, inciso 10, diz respeito ao recurso incidente do distrito contra denegatória de habeas corpus por juiz de primeiro grau. Estou muito tranquilo aqui, porque nós já passamos pelo recurso incidente do distrito e vimos isso lá. Muito bem. Cabimento. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação. Muito bom. A quem se dirige? A impetração da habeas corpus vai ser dirigida geralmente à autoridade superior àquela que agiu com ilegalidade ou coação. A que está acima. Você não vai impetrar um habeas corpus por um juiz de um ato promovido por um juiz. Vai para o tribunal. Então sempre buscando um degrau acima. Aí que eu coloco ali para ti, coloquei no teu material e coloco aqui uma visualização um pouco mais bem elaborada. Mas veja lá, ó. Quem é a autoridade coatora e quem vai ser a autoridade impetrada. Se for uma autoridade pública, né, a exemplo de um delegado, você vai impetrar habeas corpus perante um juiz de direito. Aí tem só verificar se vai ser um juiz estadual ou um juiz federal. Foi o delegado federal a autoridade coatora. Juiz federal. Foi um delegado estadual. Juiz estadual. Se tivermos um particular como autoridade coatora, diga-se o mesmo. Juiz de direito ou juiz federal. Tá ali, delegado estadual ou federal, juiz de direito. Promotor de justiça ou procurador da República, estamos no Ministério Público Estadual, Ministério Público da União, será perante ao Tribunal de Justiça quando for o promotor, ao TRF quando for o procurador da República. Se a autoridade coatora for um juiz de direito, justiça estadual, portanto, ou um juiz federal, será o Tribunal de Justiça ou o TRF. Se a autoridade coatora for o Tribunal de Justiça ou o TRF, você sobe ao STJ. Se tivermos como autoridade coatora o STJ, você sobe ao STF. Juiz do Juizado Especial Criminal, você sobe a turma recursal. E, doutores, vou alterar em tempo real aqui para ti. Tomara que caiba ali. Ó, turma recursal será TJ ou TRF. Por quê? Porque pode ser que você esteja em um juizado especial criminal federal. Esse negócio aqui mudou de fonte. Nada que a gente não obriga ele a ficar igual. Ó, atenção. Súmula 690 STF superada. 600 da STF superada. Muito bem. Salvei ali. Não posso esquecer de substituir para ti lá. Apresentação, eu quero do slide atual. Muito bem. Doutores, vejam só. Eu ainda vou colocar para ti, abaixo desse vídeo, aquele julgado. Então, não tenha pressa para fazer as coisas. Clica ali, leia, porque quanto mais você ler, mais a informação vai estar à sua disposição no momento da prova. Vai cair uma questão dessa, vai lembrar, tinha até um link embaixo, eu cliquei ali, coisa e tal. É isso. Prazo, não tem prazo. Para HC não tem prazo. Enquanto houver uma ilegalidade, uma coação, é possível que nós impetremos o habeas corpus. Legitimidade, pode ser impetrado por qualquer pessoa. Esse é aquela ação popular, não é? O que o dito popular é de qualquer pessoa impetra um habeas corpus. É verdade, qualquer pessoa impetra um habeas corpus, qualquer pessoa aprende. O problema é se vai saber fazer. O problema é se vai conseguir soltar no primeiro caso e o problema no caso da prisão, você não vai errar o bote e não vai ser indiciado ainda por constrangimento legal. Claro, mas qualquer pessoa pode. Já teve uma situação de um habeas corpus subir ao STF em lençol. E também em papel higiênico. É isso. A pessoa, ela de próprio punho. E é óbvio, o ministro com a dignidade em relação à pessoa que impetrou aquele habeas corpus, determinou lá que fosse digitado para que eles pudessem julgar aquilo. É isso. Isso é uma corte democrática. É isso.
Veio, não vamos aceitar porque veio num lençol, porque veio a pessoa foi desenrolando papel higiênico e foi escrevendo ali, mas o que é isso? Digitaram e teve julgamento daquilo. Dá uma pesquisadinha, joga no Google aí que você vai ver desse cabimento. Qualquer pessoa pode, portanto. Agora veja só, juízes, tribunais não têm legitimidade para impetrar habeas corpus. Pode deferir de ofício, mas ele não tem para impetrar o habeas corpus. Vamos dar uma olhadinha no 654? Ó, 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outra, em bem como pelo Ministério Público. Tranquilo. Parágrafo segundo, os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação legal. Não é o caso, portanto, de ele impetrar, e sim de conceder de ofício o habeas corpus. Recursos. Bem, doutores, isso nós já praticamente vimos quando nós já estudamos a via recursal. Muito satisfatoriamente, chegando aqui nas ações autônomas de impugnação é porque nós já passamos por todos os recursos. A parte pesada já foi. Talvez você não tenha nem percebido, né? Lições extensas, muitas peças penduradas lá. Você vai achar aí, abaixo desse vídeo também algumas peças. Mas já tivemos algumas lições casca grossa. Você levou muitas horas para estudar. Eu levei para fazer e você para estudar. Então, é assim. Então, nós já passamos lá. Quando o HC é indeferido por um juiz de primeiro grau, cabe recurso em sentido estrito, 581, inciso 10. Quando é indeferido por um tribunal, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, cabe recurso ordinário constitucional ao STJ. Lá está a base constitucional. Se for decisão dos tribunais superiores, cabe também o ROC, mas ao STF. Qual que é o STF? Denominação das pessoas, das partes, dos sujeitos. Paciente nós vamos chamar aquele que está sofrendo a coação. Impetrante é aquele que requer ordem de habeas corpus. Pode ser o mesmo paciente. As duas figuras podem se confundir na mesma pessoa. A autoridade coatora, aquela de onde está emanando a coação ilegal ou a ilegalidade. E também a autoridade impetrada é aquela para quem nós vamos dirigir o nosso habeas corpus. Pedidos. Vamos pedir que sejam colhidas informações da autoridade coatora, a oitiva do Ministério Público, concessão de liminar, se for o caso, se estivermos diante dos requisitos cautelares, fumus, boni e iuris, ou periculum in mora, para aqueles que têm um viés de considerar uma teoria geral de processo. Se estamos respaldados pelo direito, fumus boni iuris, e se há perigo de demora na prestação jurisdicional, periculum in mora. Aí é possível que você requeira liminarmente a ordem. Agora, para aqueles que não concordam com uma teoria geral do processo, aos quais me filio, e se nós estamos diante de uma coação ilegal, de uma ameaça ao direito de locomoção, poxa, vamos chamar então de fumus comici delite e de periculum libertatis, notadamente periculum libertatis. Então, doutores, claro, ao contrário senso, né? Ao contrário senso. Se nós estivermos diante de um perigo de demora nessa prestação jurisdicional, podemos pedir liminarmente. O que acontece? Nós estamos sendo convocados, por exemplo, a acompanhar alguém em uma CPI. Já está marcada a oitiva para dali a 5 dias. E você, advogado, foi contratado. Ora, nós sabemos que a testemunha é compromissada. Ela tem um compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de incidir em falso testemunho, 342 do Código Penal. Mas a questão é, o sujeito vem e te diz, doutor, eu não sei nem por que me intimar na condição de testemunha, porque eu também estou enrolado nesse negócio aí.
Escuta, há uma possibilidade de lá no meio da oitiva começar a fazer perguntas e o sujeito se incriminar? É óbvio. Ele é obrigado a prestar declarações se das declarações ele pudesse incriminar? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. E não há o que temer por não querer fazer essa prova. Não há o que temer por não querer fazer prova contra si mesmo. Nemo tenetur sed tegere. Como é que você, advogado, faz para evitar de tomar uma voz de prisão lá? Impetrum habeas corpus preventivo. Mas é o seguinte, é daqui a 3 dias. Daqui a 2 dias, você não vai fazer um pedido liminar, corre o risco de se demorar, você já passou o tempo. E o sujeito vai ser conduzido coercitivamente. Então, você sentindo que há uma urgência, você pode fazer um pedido liminar. Então, vai ser um dos pedidos se o caso comportar. No mérito, eu vou pedir a procedência da ação e a confirmação da ordem. E o pedido varia de acordo com o caso. Se o cara está preso, vai pedir alvará de soltura. Se não está preso, não está no risco de selo, vai pedir um salvo-conduto. Ou qualquer outra situação. Esta foi a seleção de uma pequena parte de uma aula que eu acabei de gravar para um dos meus cursos. Se você quiser conhecer, entre em daviandré.com.br. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e nós vamos nos encontrar outras vezes por aqui. Um grande abraço.